Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lucas, o diretor Luantes. É um prazer estar aqui para poder contribuir mais uma vez compartilhando conhecimento, dos quais alguns podem ter medianamente, outros mais profundamente e outros de forma superficial, porque o tema realmente é relevante, uma vez que está se tornando uma pandemia, vinculado ao sobrepeso e os erros alimentares cotidiano, que é o tema diabetes. Aí, muito bom. E no caso, Jailson, fale um pouco para nossos ouvintes sobre a diabetes. Porque já tem dois tipos, né? Se tem mais tipos, fica à vontade para a gente estar aqui ouvindo o que é essa doença, o que tem atingindo muita gente, e você vai estar explanando e vai aqui ter um bate-papo bem legal. E então, a diabetes, popularmente, ela é conhecida como tipo 1 e tipo 2. Tipo 2 é a mellitus, que é a mais convencional. É a pior? É, porque geralmente é a porta de entrada para o tipo 1. Então, o tipo 1 é a insuficiência na capacidade do pâncreas produzir a insulina. Aí é onde se faz necessário a terapia farmacológica com a insulina. Geralmente as pessoas começam a desenvolver a pré-diabetes, que levam a diabetes tipo 2. Do diabetes tipo 2, em média, 1/3 se transforma em diabetes tipo 1. Precisa de insulina. Inclusive, o percentual aqui é bastante alto de pessoas que necessitam dessa terapia farmacológica. Aí, no caso, só toma insulina em qual? 1 ou 2? E geralmente é no 1. Geralmente é no 1. Porque as medicações elas não estão mais dando o aporte e a proposta terapêutica das quais foram submetidas não estão mais se vindo. Oxê. Aí a pessoa toma as medicações e a glicose sempre alta. Né? Vamos falar aqui da forma mais simples, porque não adianta eu me expressar aqui cientificamente demais e quem está nos ouvindo ou nos vendo não compreender, né? Desse jeito. Quando fala em açúcar no sangue, tem gente que entende. Se falar glicose, o povo já fica... Mas é dessa forma. E o interessante é que também existe a diabetes gestacional, a emocional, que essa não, infelizmente, quando dá a crise não tem controle imediato, espera-se alguns dias, e estudos recentes já demonstram o Alzheimer como diabetes tipo 3. Caramba, é forte demais. Aí você pode estar perguntando, mas como é que as pessoas sabem que estão, né? Sim. Aí, geralmente, é uma doença silenciosa. Infelizmente, a hipertensão é silenciosa, mas ela tem uma expressão de sintomatologia mais agressiva do que a diabetes. Você pode confundir muitos sintomas da diabetes como indisposição, um cansaço, uma noite mal dormida, uma desidratação, porque a diabetes ela também tem essa capacidade de ocasionar inchaço, como retenção líquida, como também pode dar a questão da incontinência urinária, como fazer muito xixi, cefaleia, dor de cabeça. Porque quem está ouvindo tem sempre alguma coisinha dessa parecida. Pois é, Agora, para detectar, assim, eu tenho que fazer exames periódicos ou existe um exame específico? Então, geralmente as pessoas descobrem quando vai nas suas rotinas. Ou quando um desses sintomas fica mais acrescido, principalmente de fazer muito xixi. Eu estou fazendo muito xixi, um dos sintomas clássicos. Muitas dores nas pernas. Aí chega na consulta, geralmente o médico solicita, né, os exames. Específico. Quem sempre faz aquele acompanhamento, pelo menos uma vez no ano, ou seja, no posto de saúde, nas unidades de saúde pelo município, ou no consultório particular, esses sempre vão estar prevenidos, porque já vai estar fazendo um rastreio bem antecipadamente. Aí, geralmente, o povo pensa que é só o médico, né, que pode solicitar. Realmente, o médico, linha de frente, classicamente, para solicitar esse tipo de exame. Mas o enfermeiro também pode solicitar na sua unidade de saúde ou de trabalho. PSF, vocês cantam assim? Como também o nutricionista, são amparados por lei também a estar solicitando. Aí o que é que se faz? Geralmente, dentro dos exames periódicos, se pede colesterol, triglicerídeos, HDL, aí pede a glicemia em jejum. Dentro desse perímetro ali que vai demonstrar, dentro da glicemia, vai estar lá. Até 100 normal, de 100 a 120, o indivíduo se torna ali uma observância para pré-diabetes. Mas tem questão de idade para estar esse Não números? tem, não, é o mesmo, a partir do que nasce até morrer, é o mesmo percentual, porque é calculado pelo volume de sangue que o indivíduo tem. Não existe o mesmo valor, mesma coisa,
O que difere um pouco são alguns exames realmente da área pediátrica infantil para o adulto, que são hormônios, esses tipos de coisas que com a idade vai evoluindo e vai desenvolvendo a produção e a confecção. Mas a glicose não. O rastreio que é para uma criança, que eu tenho um paciente que eu atendo aqui pela rede municipal, pacientes infantis e adolescentes. A partir de 2 meses eu já... Tem paciente com 2 anos que já está diabetes. Meu Deus do céu. Pré-diabetes com 5, com 6, e a gente usa o mesma dinâmica, o mesmo rastreio. Aí vai lá, quando passa desse tipo, você solicita um exame de glicose em jejum. Aí dá lá 130, 140, 160. Aí o que é que se faz? Classicamente, se pede a hemoglobina glicada. Para ver a glicação, quanto que está. Dentro desse outro exame de hemoglobina glicada, vai estar lá até 5,7, geralmente 5,6, depende do laboratório. Você está normal. Passou disso aí, você já está considerado pré-diabetes. Passou de 6,5, diabetes. E como define que é 1 ou 2? É mais exames? Não, mais na frente. Geralmente, se for para definir o tipo 1, se pede a insulina em jejum. Entendi. Que isso também nós pedimos dentro de uma conduta mais integrativa, mais holística. A conduta clássica que eu estou falando aqui é a que você vai encontrar aqui na unidade básica de saúde e na maioria dos profissionais que atendem a avulso em consultório. Geralmente eles fazem esse rastreio. Mas tem outros indicadores que já sinalizam que a pessoa vai ficar pré-diabetes, sem necessariamente estar dosando a glicose ou a insulina. Entendi. Eu mesmo, na minha conduta clínica, tanto aqui pelo município, como na clínica em Lagoa dos Gatos que eu atendo, como na minha aqui, eu sempre solicito a insulina em jejum e a glicose. Porque às vezes você pode estar com a glicose regularizada, mas a sua produção de insulina já pode estar muito além da normalidade. Mesmo a outra estando normalizada, a glicose? Sim, um dos fatores da insulina subir é para normalizar a glicose. Nós já entendemos uma diabetes subclínica, pré-diabetes. E ainda mais, quando você tem um ácido úrico acrescido, os exames de TGO, TGP e gama-GT, que são exames de funções hepáticas comprometidos, alterados, também subentende que você já está se encaminhando para um quadro de pré-diabetes, sem mexer na glicose. A ligação é essa. E quando você olha que solicita exame de TGO, TGP, gama-GT e exame de ácido úrico, você já vê que a maioria do povo do qual é solicitado tem uma alteraçãozinha. Paulo. Isso é um dado muito alarmante, né, meu diretor? Porque se a pessoa com um diabetes já sofre pra caramba, imagine com 2, né? É triste. Eu admiro muito, tá? Às vezes, doutor, meu pai, eu chego lá, a gente vai tomar café e ele bota assim o caneco de açúcar no copo assim e não para mais não, sabe? Aí do café o copo tá meio de açúcar. Eu digo ao pai que desmantela. Ele disse, não, mas não desmancha tudo de uma vez não. Eu vou botando mais café, vou mexendo. E mediu a diabetes dele essa semana, deu 90 e pouco. Mas mediram a insulina em jejum, né? É o que eu falo. Se a conduta clássica é essa, é sempre observar a glicose. Quando, de repente, ele pode começar a desenvolver uma diabetes de forma agressiva. Entendeu? Porque o pâncreas é quem produz a insulina. E esse pâncreas dele já deve estar gritando no esforço máximo de produzir a quantidade suficiente de insulina para neutralizar essa glicose que ele está consumindo. Como é que ele pode perceber isso naturalmente, doutor? Chega aí no laboratório, moça, eu quero um exame de insulina. Não, eu digo sem essa detectação. Para ele perceber isso, rapaz, eu estou com cansaço. Existe também, eu até tive um paciente que eu fiz uma conduta com ele, com 4 dias ele já entrou em contato comigo e disse, olha, eu já estou bem. Eu digo, mas como? Não, sabe por quê? Por quê? Porque ele disse, não, porque eu segui todas as condutas e o senhor falou que depois de 3 dias eu ia sentir melhor um pouco, e realmente. Mas eu disse, mas como? Fez exame? Não dá tempo não, pelo exame comprovar não. Ele disse, não, eu consumi um pouco do meu xixi, que antes era açúcar puro, e eu já senti ele um pouco amargo. Então, isso é Né? E quando a gente vai para a literatura ancestral, vamos dizer assim, mais antiga, era dessa forma mesmo que era observado. Não existia essa sofisticação das máquinas de laboratório. Toda, né? Não, muitas coisas é do conhecimento antigo. E um dos conhecimentos, para ver se a pessoa tinha essa doença, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, era mijando perto de um formigueiro. Realmente, as formigas vão onde tem açúcar, né, que açúcar vence as toxinas do xixi, ou tocando na boca. Aí eu disse, tá certo, eu continuei assim. Aí era para ele voltar, ele não voltou.
Na consulta, que achou que ficou bom, né? Esse, embora, meu né? Deus do céu. Pra você. Me tira uma dúvida. Toda pessoa, vou ser bem direto, gordo, tem diabetes? Não. É mais propenso. Olha, né? veja bem, toda pessoa, vamos dizer assim, toda pessoa obesa, gorda, Quem é magro tem? tem. Ai. Tem, é Por magro, isso que eu tem. direto isso, tu é gordo, tá com diabetes. Agora, tu sabe. a tendência se Nossa, expressa sim. maior Sim. pela questão do desenvolvimento Da em quantidade de quem gordura. está Sim, isso acima aí do é- peso, com a quantidade de Mas já gordura. apontar que todo gordo na tá linha da diabético, cintura. não. Não é nem todo gordo está diabético, nem todo gordo está hipertenso. Ah, pronto. Entendeu? É relativo. Agora que existe a Uhum. probabilidade. Sim. Matematicamente, isso, mais fácil o obeso ter, até porque tem obeso Uhum. que tem muita saúde. Tem gordo aí que tem mais saúde do que muitos magros. Porque às vezes a pessoa tem um metabolismo acelerado, vinculado a um hipertiroidismo ou a qualquer outra enzima que acelera essa questão da metabolização dos carboidratos, e come pau e pede e não engorda. Por isso acha que está perfeito, em boas condições. E quando vai olhar, a pessoa come, o metabolismo é acelerado, mas as substâncias do alimento, sua composição fica no sangue. Muito bom. Eu vou fazer as perguntas assim, bem simples, assim, eu posso até uma pergunta, mas para que perguntar besta não é besta, é dúvida. Porque a gente tem muitas pessoas que realmente não têm conhecimento. Só adquire a diabetes através do açúcar? Veja, necessariamente não. Certo. Vamos falar assim, bioquímica. O que é bioquímica? Bioquímica é o estudo das transformações das reações químicas. Certo. Aonde? Bioquímica dos alimentos, bioquímica do medicamento, bioquímica medicinal, bioquímica clínica. Por aí vai. Aí, quando a gente diz assim, bioquimicamente são transformações. Falar o seguinte, quase tudo que comemos que contém carboidrato se transforma em açúcar. Certo. Necessariamente não é, eu não posso nunca tocar em açúcar, mas dependentemente do meu grupo alimentar, Ah, tá. é que vai fazer a diferença, vai depender muito. Se eu sou um indivíduo que eu não como açúcar, eu tomo café sem açúcar, não tomo suco, mas eu como o meu pãozinho, né? Ah, Eu como uma massa, um macarrão, como muito carboidrato simples, que não é da raiz, não é da terra, Entendi. tomo refrigerante, mesmo sendo light, consequentemente vou ser um forte candidato. Outra coisa também muito importante é o suco. Tem pessoas que se alimentam perfeitamente, mas pelo excesso de suco da fruta, dessas polpas, que não tem fibra, estão desenvolvendo diabetes na forma mais agressiva. Oxi. Porque o fígado não metaboliza a frutose vinda das frutas. Mas para esse veneno tem um antídoto. Deus é maravilhoso. Ele não ia fazer algo para a gente comer lá do pé e morrer. Certo. Quando se tira a fibra do suco, o suco passa a ser nocivo à saúde, de certa forma. Vai ter as propriedades, os nutrientes, sim. Não está se falando em questão de nutrientes. Tô entendendo. Está se falando em questão do aspecto vinculado ao fígado, que pode atrapalhar e desenvolver a questão da diabetes, como também esteatose hepática. Inclusive, quem tem esteatose hepática não pode tomar suco, de forma nenhuma. Oxi. De forma nenhuma. É difícil, viu? É muita coisa, tá doido. É muita coisa. Fique tranquilo, meu diretor, porque Não, nem eu tô todo nervoso, gordo, não. nem todo gordo tem surpreso. diabetes, não, viu? Eu tô surpreso. Não é, se eu tivesse pra cá por 33 anos. Mas Eu tenho que ter vergonha na cara, isso é fato. Mas assim, fica. Vai. Quando faz um suco, não coa, tá? Suco de caju, não coa. Suco da goiaba, não coa. Isso não dá. Pode depois eu posso explicar como é que faz mais na frente, quando for dar algumas dicas. Certo. Tá, Porque Que realmente. minimiza o Eu só tô efeito. surpreso pela quantidade, é tanta coisa que pode ocasionar. Sim. Porque a pessoa pensa, não, tem pessoas, já ouvi, pessoas dizem, não, só é evitar tomar coisa industrializada que não pega diabetes. Eu digo, não, tá meio errado isso aí. Porque é só coisa vamos dizer assim, de mercado e tal, mas não. E como ele tá falando aí, que tem um leque enorme de situações, lógico, pelo excesso, Pelo excesso. ocasiona diabetes, então muita gente tem um certo grau de diabetes aí. Porque tem gente que não tem esse controle todo, não. E tem pessoas cuidadosas, viu? Veja, eu vou dar um exemplo. O macarrão é açúcar. Uma porção de macarrão. Em média, uma porção média de macarrão, quando a gente transformar ela, vai gerar em média de meia a 1 xícara de açúcar puro no sangue. Abre aí. Pra você ter uma ideia. Olha que negócio. Refrigerante convencional é 2 a 3 colheres, isso um aí. copo. Isso aí todo mundo sabe ver direto nas redes sociais. Agora tá atorar, viu? Então o melhor que tem, ó, é água. Pronto, acabou. Suco de caixinha, que as mães compram muitos filhos. Vai levar pro colégio um suco de caixinha. Também é parecido o teor de açúcar com o do refrigerante. Eu vou levar uma opção mais barata. Pode ser menos ofensivo, mas
para certas circunstâncias nocivas, faz o mesmo efeito ao corpo. Caramba, é coisa, viu? Olha, é complicado, né? A alimentação nossa, a gente dependemos muito e às vezes leva a gente para caminhos de sofrimento. Eu tenho um cunhado que é magro, meu diretor, parece uma tábua de construção, mas é diabético e toma insulina todo dia. Então, é independente. Porque aquilo é realizador da situação. Feito uma tábua de construção é complicado, eu concordo. É magro. Então, assim, o Fábio, manda ele um abraço para ele, tá na escuta aqui conosco. Claro, bicho. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que é muito importante, doutor Jailson. O diabético que ele toma insulina, e ele toma uma, aí o médico passa 2, e agora passa até 3 ao dia. Isso está correto, doutor? Realmente é a necessidade? Eu acredito que sim. Vou falar de 2 formas. A forma não é defendendo o médico, nem tipo criticando. Certo. Vou falar da forma que eles estudam e assim faz necessário para salvar a vida desse paciente. Entendi. Aquela conduta clínica do médico está correta e perfeita, porque o médico vai calcular e minimizar os riscos que o indivíduo tem de estar com essa glicemia desregularizada. Porque quando se fala diabetes, pensa que é só o açúcar dentro do sangue bombando lá em cima. Não, não é. Quem vive direto com a glicemia alta por mais de 15 a 20 ou 30 dias, durante esse período pode sofrer retinopatia, nefropatia, cardiopatia, entre outras circunstâncias, que pode desenvolver até um AVC. Que eu já conheci pessoas que foram dessa forma. Aí para o médico livrar a pessoa desses males, ele adota essa conduta agressiva. É demais, eu concordo. É sim, é demais. E se a pessoa que está recebendo essa indicação, essa prescrição, não correr atrás de uma ajuda alternativa, vai ser disso a pior. Até chegar um momento que a fragilidade vai ser tanta que ele não vai conseguir regularizar facilmente. E as insulinas que geralmente têm mais ação, às vezes o SUS não tem facilmente. Tem que estar comprando. Ixi. Aí o que é que acontece? Porque é o seguinte, ó, quando se fala em insulina, tem que ficar bem claro. O nutricionista vai ser um elemento fundamental, um profissional, vamos dizer assim, né? Vai exercer uma função fundamental. Por quê? A cada grama de carboidrato que um indivíduo consome, aumenta 3 analogramas no sangue de glicemia, de açúcar. Sei. É tudo cálculo, mas eu vou falar da forma mais simples possível. Se o paciente ele consome 10 unidades de insulina de manhã, o nutricionista vai ter que... Geralmente o nutricionista segue o raciocínio do médico. Vai ser calculado em cima da conduta que o médico passou. Eita, eu peguei um paciente, ele está tomando 15 unidades de insulina de manhã, 10 meio-dia e 15 de noite. Aí eu vou ter, para cada um analograma de insulina, de unidade de insulina, eu vou ter que dar 15 gramas de carboidrato. Porque senão ele vai ficar se tremendo, vai ser demais. Aí isso entra no jogo que você citou aí, que a pessoa está tomando bastante insulina e não está servindo. Por quê? A contagem, ela se faz de acordo com a prescrição médica, certo? Mas eu, na minha prática, faço diferente. Eu conto inversamente. Eu oferto menos carboidrato dentro da alimentação do que a quantidade de insulina que o paciente está tomando. Para que ele haja um desconforto e uma hipoglicemia para diminuir a quantidade de insulina. Eu faço o caminho inversamente. Classicamente, aprendemos que temos que seguir o caminho correto. Se o médico passar 20 unidades de insulina, eu tenho que calcular carboidrato suficiente para essa pessoa comer para não passar mal. Então, no caso, agora eu só minha curiosidade. Quem toma insulina, está prescrito para tomar insulina, tem que trocar a insulina por alguma comida ou substituir? Não, ou tem que comer? Não, a insulina vai ter que tomar. Porque Certo. assim, você toma a insulina, aquela alimentação tem que ser fundamentada no cálculo dessa insulina, senão você passa mal. Entendi. Senão você vai começar se tremendo. Entendi. E quando o médico calcula lá, ele não tem como estar aferindo. Vou passar aqui, se você sentir mal, você diminui. Não. Ele vai calcular e vai te dar e vai te encaminhar para o nutricionista. Entendi. O nutricionista vai calcular a quantidade de alimento fundamentado na quantidade de insulina que você está tomando. Entendi. Isso é a abordagem clássica, que aprendemos na faculdade, Entendi. que é ensinada e é feita nas unidades. Agora, a pergunta que eu vou ter que fazer. Diabetes tem cura ou só tem uma manutenção? Não, veja bem, é assim, cura é uma palavra que geralmente nós temos que ter cuidado. Certo. Em
se reportar dessa forma. Eu não Certo. digo cura, tem controle, porque diabetes todo mundo tem dentro de si, que é a glicemia. Todo mundo tem açúcar no sangue. é claro. Todo mundo tem açúcar no sangue, Certo. certo? Já que todo mundo tem, não tem uma cura para uma coisa que você já tem. Uhum. Não tem. Certo. Eu vou dar um exemplo. É feito candidíase em mulher. Tem cura? Não. Tem controle, porque é da natureza, da base infantil até morrer vai ter. Mesma coisa, um exemplo. Mesma coisa é o açúcar no Sim, sangue. sim. Nasceu, se não tiver açúcar no sangue, vai ter que tomar. Tem que ter um controle. Tem casos raros também que você não consegue jogar o açúcar pro sangue. Aí tem que estar tomando, é uma diabetes reversa. Aí você tem que estar injetando açúcar, mesmo no sangue, para você ter ideia. Aí tem cura não, mas tem controle. Eu tenho um exemplo aqui, né? Que se tiver oportunidade de vir, eu posso até trazer essas pessoas. Porque a gente falando é uma coisa, né? Uhum. Eu cheguei a atender ainda aqui no município, pela Secretaria de Saúde, algumas pessoas. E Uhum. depois fui direcionado para um atendimento infantil, na área especializada lá de doenças e autismo, essas coisas. E eu tive 5 pacientes, dos quais 3 pararam de tomar insulina. Passaram a viver com a glicemia normalmente controlada. Olha que coisa boa, isso é bênção do E céu. tenho vários pacientes, não é um só não, vários que é diagnosticado com a diabetes, Sim. pega a prescrição da medicação de porta de entrada, que é a metformina. Uhum. Geralmente se começa pela metformina e glibenclamida. E vai e me procura, né? Escuta do meu trabalho para me procura. Aí quando chega eu digo, ó, vamos fazer um teste, né? Vamos passar 30 dias. Com 30 dias já dá para dar uma observada nesses índices. Aí entra o tratamento com fitoterápicos. O segredo principal, alimentação, porque diabetes é uma doença nutricional. Acabou-se, não tem. Aqui é tipo 2, adquirida depois de velho, porque tem a genética, para vocês entenderem, é aquela que criancinha com 4, 5 anos já tem, 1 ano já tem, é uma questão separadamente. Mas geralmente o tipo 2 é desenvolvida pela questão nutricional. Uma coisa que eu já ouvi também, não sei se o senhor pode entrar essa minha dúvida. Quando a criança já nasce diabética, diz que já veio da mãe, que a mãe já é diabética. Tem isso? Pode ter essa Pode ligação. acontecer. Na área da saúde, tudo pode acontecer. Certo. Como a própria. Um exemplo que eu vou lhe dar. Existem alguns nutrientes que, quando estamos em deficiência, a glicose tem que se elevar, o açúcar sobe. Durante a gravidez, a mãe pode ter desenvolvido diabetes gestacional Entendi. e geralmente não é tratada com esse aspecto vinculado às deficiências, de suprir as deficiências que vai ajudar nesse metabolismo do açúcar. E segue só na terapia observatória e farmacológica. Entendi. E o regime de acordo ali com o profissional que passar. E a criança pode realmente trazer esses genes, essa tendência da mãe, e ao nascer, não ser corrigido esses minerais. E quando eu pensar que não, com 1, 2 aninhos, tá diabetes. Porque eu já tenho paciente tipo 2 anos e 6 meses diabético. E com 8, 9 meses de tratamento normalizar. Porque eu tenho como fazer um rastreio e identificar as deficiências de vitamina e minerais de uma pessoa. E quando eu fiz isso, todos os nutrientes que estão envolvidos no mecanismo de função para neutralizar a glicemia e o açúcar, essa criança estava. Entendi. Aí eu pedi para a mãe fazer também, a mãe também estava. Tá vendo? Para você ter uma ideia, a deficiência de zinco, que é um mineral popularmente conhecido, né? Leva a pessoa a começar a produzir menos insulina. São várias coisas que estão inseridas, não é só a terapia farmacológica, Entendi. que é prescrita pelo médico, né? Uma outra dúvida que eu sei que as pessoas... Eu não estou falando muito aqui, mas porque já me perguntaram sobre isso. E eu sei que as pessoas estão ouvindo, estão assistindo, têm uma certa dúvida. Sobre a questão da cicatrização, é ser mais lento. Como é esse negócio? Não, a cicatrização mais lenta se dá pelo devido da glicose alterada. Certo. A questão da cicatrização está muito envolvida no ligamento das hemoglobinas, da função das plaquetas no sangue, entendeu? Entendi. Porque no caso, o pessoal assim, é diabético, demora a fechar uma Sabe? ferida, alguma coisa. Assim, falando da forma mais simples, sabe por que demora a cicatrizar? Porque um sangue que vive com a glicemia alta, com muito açúcar no sangue, é igual a uma massa de concreto. Vixe. É igual a massa de concreto grosso. E onde precisa de ser cicatrizado, tem que ter uma fluidez. Entendi. O sangue tem que chegar lá em perfeitas condições, com as hemácias perfeitas, com as plaquetas, Entendi. para que haja essa questão da cicatrização. Por isso que demora tanto.
Eu já tive paciente, e acho que ele até, se ele estiver ouvindo, ele vai saber disso, eu não vou falar o nome, que teve um ferimento no pé e a glicose estava em 450, 500, não tinha como, levou uns pontos, uns 10 a 12 pontos, e não cicatrizava, 15 dias e o ponto lá, e a glicose alta. Aí o médico disse, tem que tomar insulina. Aí ele não quis, ele disse, não quero. Aí eu fui na casa dele, conversei com ele, né? Levei algumas coisas. E passei alguns fitoterápicos, mudei um pouco a alimentação. E eu fui na segunda. Na sexta, a glicemia dele baixou para 190, ele já conseguiu tirar os pontos. Para você ver, o sangue dessa pessoa deveria estar feito um concreto pesado. Por isso que a diabetes é uma doença muito preocupante, mesmo para aquelas pessoas que vivem na terapia farmacológica, prescrita pelos médicos, na sua zona de conforto. Porque o que eu vejo nas pessoas é o seguinte, o médico disse que eu estou com diabetes. Aí peguei a medicação, quando eu afiro está controlado. É facilidade. Mas lembramos que as pessoas que geralmente terminam com suas pernas amputadas, que é classicamente conhecido, passaram a vida tomando medicação. Não era para ter sido amputada, jamais. E quando essa glicemia, ela, por algum momento, que a gente está falando aqui, o açúcar no sangue fica grosso, passa no rins, aqui, daquele jeito. Os nervos sofrem um bocado. É igual o irmão Paulo faz. O remédio fala o que, irmão Paulo? O remédio mata mais do que doença, né? Falar em remédio, veja só, né? Que nem eu falei, a medicação, a metformina, certo, e a gribecamida. A metformina é uma das melhores medicações para o diabético. A metformina, se não tivesse sido industrializada, ela era considerada um fitoterápico. A metformina é feita de uma planta, de uma erva, chamada de Galena officinalis. É uma erva, é um fitoterápico. Fantasticamente. É maravilhoso para ser usado. Mas quando sintetizaram ela, que a indústria farmacêutica tem esse interesse, né? Botaram a pitadinha sintética dentro para comercializar, para ter aquela patente. Hoje em dia é barato, mas quando a metformina foi descoberta, com a patente ali era caríssimo. Aí o que é que acontece? Mesmo assim tem seu efeito colateral, que é a supressão da B12 ativa no sangue. Não é nem a inibição dela no intestino, é a supressão dela ativa no sangue. Aí as pessoas passam a desenvolver deficiência de B12. E mais preocupante ainda é no idoso, que já tem essa deficiência funcional por natureza, porque com o passar da idade, o estômago fica alcalino do idoso, não fica ácido. O estômago alcalino baixa a capacidade de absorção, principalmente da vitamina B12. Por isso que muitos ligam a deficiência de vitamina B12 com a demência primária e com a diabetes. Entendi. E raramente eu digo a você, que eu já atendi centenas de pessoas, e diabetes de muito mais de 100 pessoas. Raramente eu pego uma prescrição de um médico que prescreveu metformina para ele prescrever vitamina B12. Seja qual for a forma, até da cianocobalamina, que não é legal, que é o jeito correto de prescrever a vitamina B12 é na metilcobalamina ou hidroxicobalamina. Eu não vejo isso. Aí quando eu faço a anamnese, quando eu começo a conversar com o paciente, aí tem cansaço nas pernas, tontura, fadiga, inchaços, esquecimento momentâneo. A metformina ela pode ser usada na sua regra inicial ali para ajudar o controle, mas com essa observação, diferentemente da segunda medicação, que geralmente é bem prescrito pelos médicos, que é a gribecamida. A gribecamida ela dá um chicote no pâncreas. Que nem é o caso do pai de Paulo, que ele disse que bota meio quilo de açúcar. Ele bota o café no açúcar, não é o açúcar no café. Veja, o que é que acontece? Aí o pâncreas dele tá lá, ó. Aí vai chegar um momento que o pâncreas vai cambalear. O médico, metformina, que geralmente é a primeira. Não vai ser tão atuante, mas a metformina, porque também tem que ter interação com a insulina. Porque a metformina é fantástica, ela interage na amilase, que é a enzima que depleta o carboidrato, que vem do pão, vem dos alimentos, vem desses tipos de derivados alimentares, e também atua no fígado vinculado a glicogênio, porque a reserva de açúcar fica no fígado, em forma de glicogênio. A metformina tem essa ação terapêutica bem interessante, mas mesmo assim precisa de uma quantidade mínima de insulina para que sua ação seja completa. Aí nesse caso, esses dois remédios, toma-se em conjunto ou é uma coisa e depois é outra? Aí o médico vai... infelizmente é o médico, né? O enfermeiro... Não, assim, ele sempre tem que tomar junto, não é uma regra de sempre tomar junto, né? Geralmente a metformina interage com a alimentação. Se toma antes, porque o que é que acontece? Ela também
tem a interação. Tem uma enzima, um bichinho que fica na boca, chamada de amilase. Geralmente, e ela interage com o carboidrato. A metformina atua deixando ela preguiçosa também, para que ela não quebre o carboidrato para não se transformar em açúcar. Também tem a função de ir para o fígado, de baixar um pouco as reservas de açúcar no fígado para não ir para o sangue. Mas esse mecanismo, ele vai se dar melhor na presença da insulina, para fazer com que a glicose entre melhor no músculo, coisa desse tipo. Aí o que é que acontece? A glibecamida vem como uma resposta terapêutica secundária, para atuar no pâncreas, e a metformina vai atuar no fígado, e na ação da amilase. Na questão da insulina, no caso, ela é feita em laboratório. A insulina é. Agora sim, eu sei que é sua área, não sei se vai cair. Tem a insulina natural? Não, Olha, eu vou perguntar assim, porque Muito bom. veja, dúvida. é assim, eu considero a insulina um elemento sintético. Certo. Tem a NPH, e tem a outra, tem dois tipos de insulina, uma de absorção, popularmente, que você pode encontrar, até aqui na Secretaria de Saúde, que tem uma assistência bem interessante, dão. Entendeu? É porque às vezes acontece, não só aqui, como nos demais municípios, de acabar e por processo de licitação, de burocracia, demorar alguns dias. Isso não é só aqui em Cupiri, isso é no Brasil todo, né? Fique bem claro. Mas aqui, com a rede do SUS, é uma rede fantástica. É a rede mais completa do mundo. A teoria é é o SUS. top, é linda. É linda, entendeu? E por que que não dá vencimento também? Outra coisa também que fique bem claro. Qualquer município, eu não estou defendendo, Não, isso é verdade. estou aqui como um convidado do Posto Nacional. Mas Sim, o que eu vi, que eu fiz o estágio de farmácia aqui, no CAF, que eu também estou fazendo graduação em farmácia esse ano, eu estou me informando, sou farmacêutico, e eu observei que diariamente recebe-se diagnóstico de novos diabéticos, tipo 1. Aí não está na licitação, nem aqui, nem de cidade nenhuma. Aumenta a quantidade. Aumenta Está antes. se atualizando muito rápido. Porque é um exemplo que eu vou dar, eu chego e digo, antes, quantas cadeiras tem aí? Tu diz, tem 5, eu digo, eu vou trazer 5 pessoas. Aí eu chego com 7. Aí tu vai dizer, rapaz, vão ficar em pé hoje, que eu vou comprar mais 2. Não é assim? Mais ou menos é o que acontece, que eu vi, porque realmente a diabetes, ela está igual à obesidade, né? Cada 4 brasileiros é obeso. Você tem uma ideia. Claro. De cada 10 brasileiros, um é diabético comprovado. Eu diria que 2 são, porque aquele que não comprova só vai quando está morrendo, no modo de falar. Ainda existe o diabetes subclínico, ou seja, 1/3 da população tem problema com glicemia, se você for analisar. Aí você me pergunta, tem insulina natural? Eu olho para as ervas, que eu sou especialista em fitoterapia, pelo Conselho Federal de Nutrição e pelas BRADs. Né? Tenho 3 pós-graduação nessa área. E Tem algum substituto? tem, natural. Aí, tá vendo? Eu estou perguntando isso porque quem está ouvindo tem essa dúvida. Tem, sim. Ervas que tanto faz a função da metformina, como também faz a função da insulina. Não vai ser a insulina, mas vai dar subsídio para que o pâncreas comece a produzir a insulina. E parte molecular dessa erva também tem uma ação terapêutica similar da insulina, sensibilizando a glicose para entrar nos músculos. Muito bom. É porque se eu falar que tem diretamente, aí Entendendo. Muito bom. porque veja a metformina, é um exemplo, é feita de uma erva. Tem ela sintetizada? Não, insulina ela tem Não, essa outra, metformina. mercado, farmácia, perdão, farmácia, né? Porque assim, Só farmácia. Agora, e ela sem ser sintetizada? Existe? Existe as ervas, né? Porque assim, veja, eu acho que nem a maioria dos médicos não sabe nem que a metformina é das ervas. Porque eu falo nessa parte com propriedade, porque dentro da faculdade de farmácia eu já passei por as disciplinas de farmacologia, clínica e tudo. E o que se ensina, o que se estuda, e o que se prega, e o que se prescreve, é o mapa da farmacologia e farmacopatologia. Entendi. Ninguém quer nem saber para os efeitos colaterais. Você raramente vai ver um médico prescrever uma medicação e dizer, olha os efeitos colaterais. É remédio em cima de remédio. Chega o mapa de indicação, diabetes, grifagem, glibecamida. Já tem um padrão. Aí prescreve, às vezes não estuda, porque realmente também não tem. Eu entendo também, porque não estudar para quê, de certa forma. A gente que estuda, tipo, essa parte da função terapêutica dos medicamentos, não só vinculada ao problema da diabetes, como qualquer outro de saúde,
que é justamente para buscar elementos naturais que têm a mesma finalidade, a mesma ação terapêutica. Estudamos muito, por isso que eu fiz farmácia para entender melhor. E sabe por que muita gente não procura a questão mais do natural? Porque na cabeça demora muito. Sim. E que vai cair no farmácia que tomou ali, que é uma coisa mais rápida. Prático, né? É mais E além de demorar, tem que ter uma disciplina. É um tipo de tratamento que eu vou ser franco para você. 50% consegue fazer. 3 faz mais ou menos e 2 nem volta. Né? E quando volta, às vezes está num estado bem que realmente não tem jeito. Hoje é cheio de remédio, entupido de remédio. Doutor Jailson, a gente sabe que é muito complexo a questão da diabetes, a atuação dela. Por que as pessoas que têm diabetes, ela começam a ter dificuldade visual? E cada vez mais elas vão se comprometendo em questão de sua visão. Está dentro do quadro das comorbidades do diabetes. A entendeu? visão, né? A visão. Eu conheço pessoas aqui que teve de fazer cirurgias. Mas como chega a atingir, Jailson, na visão, porque já está no grau forte. E isso era para ser no rins, um exemplo, mas a estrutura do rins mais forte, mais sensível. Ah, entendi. Por isso que não se aponta uma única possibilidade de agravo à saúde. Se tem várias, vai da sua região sensível. Entendi. Porque a gente estudamos por parte também nessa questão do declínio à saúde. Tem pessoas que têm um rim sensível. Se a glicose subir, vai dar neofopatia, vai dar paralisia, vai dar insuficiência, vai terminar em hemodiálise, hemodiálise. Já tem pessoa que tem um grupamento ocular sensível. A glicose sobe, né? A visão está aqui, mas ela está sendo irrigada pelo sangue. Então, se você olhar por trás assim desses mapas que tem o globo ocular, você vê uma ramificação de microvasos. Verdade. Aí o que foi que eu estava falando anteriormente, que quando tem muito açúcar no sangue, o sangue fica grosso. Aí não vai. Chega lá, rompe, danifica as estruturas. Isso acontece no rins, nas unidades filtradoras, os néfros. Os néfros estão filtrando um sangue, para se filtrar um sangue purificado, um sangue, entendeu? É fino, um sangue razoável, normal. Chega lá um sangue com uma grossura 3 vezes mais. Vixe, meu Deus do céu. Né? E Sabe como que é eu já que... escutei quando o pessoal fala sobre essa questão de grossura assim, olha, toma S que afina. Tu fala muito Eu isso. digo, eu não tava por fora. Eu diria para tomar uma cápsula de alho, que tem uma função muito Olha, mais tá interessante, vendo? porque o AS é... Mas se você tomar alguma medicação e tomar AS, já não pode. É ácido. O AS é um ácido. Vai ferrar mais ainda. Tu vai tomar uma coisa, aí depois toma um pulsinho o outro para desfazer. E Então tem haja gente colateral. e veja bem, tem gente que começa tomando AS, aí tem uma dorzinha na coluna, vai tomar um anti-inflamatório. Tem alguns tipos de anti-inflamatório que se você tomar, estiver tomando AS e tomar, há uma reação Todo. de E o toxicidade. AS parece ser um comprimido que ele nada é a mesma coisa, alguém já disse, né? Ele serve, na verdade, a proposta dele é realmente muito prescrito para pacientes mais idosos, né? Para afinar o sangue, para ter esse cuidado. Porque já pensou um diabético, um paciente com 65, 70 anos, diabético com sangue grosso por natureza, coagulado, além de ter a própria agravo da açúcar no sangue, esse sangue coagulado, onde passa rompendo. Sem contar da inflamação endotelial, que acontece no indivíduo quando ele fica diabético. Ficou diabético porque na fase adulta teve um erro alimentar, teve contato com os alimentos inflamatórios. Endotélio são as paredes das artérias por dentro, fica toda rachada. Não tem a sustentabilidade que tem uma artéria normal. Aí quando o açúcar passa lá dentro do sangue, que deixa o sangue grosso, rompe. Dá infarto, dá AVC. Retinopatia, que é a visão que você falou, né? E sem contar que o diabetes sofre muito, né? Pela seletividade alimentar que é feita por parte de alguns nutricionistas. Não pode comer uma fruta, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí o indivíduo passa a vivenciar com uma grande deficiência de nutrientes que vai piorar para esses agravos nas outras regiões do corpo. Que ele consegue das frutas, né? Frutas, legumes, vegetais. Verdade. Para de comer. Por isso que uma coisa que a gente sempre reforça aqui, que o mal das pessoas é assim, eu vou fazer porque o fulano está fazendo. Não, procura um especialista. Não vai ter uma pessoa que estudou para estar te orientando. Eu já presenciei muito isso. Não, eu vou tomar tal remédio porque funcionou com fulano. Mas não funciona contigo, camarada. O especialista vai fazer todo o diagnóstico, passar exames, que é algo mais específico.
A questão até de alimentação. Tem pessoas também que têm restrições de alguns alimentos. Aí, no nutricionista, ele vai fazer o diagnóstico ou fazer algum exame específico para até te proteger, para não comer aquele negócio e piorar a situação. É porque hoje em dia, na realidade, só não se cuida quem não quer. Porque, veja, tem as unidades de saúde em todas as cidades do Brasil. Não precisa ter dinheiro para marcar uma consulta diretamente com o nutricionista nem com o médico. Se chegar na unidade de saúde, né, assim que chama, né? Sim. Se não tiver um médico, vai ter um enfermeiro fantasticamente preparado para essa situação vamos dizer assim, desse primeiro contato, de início. Mas a forma de tratamento é mais com comprimido, a forma artificial. Mas para né? descobrir, pelo menos, né? Porque Uhum. você descobrindo o que tem, aí vai surgindo as possibilidades de você buscar algo que possa integralizar esse tratamento convencional. Concordo com Mas você. veja, um exemplo eu vou lhe dar. Eu tô me sentindo um pouco cansado, fazendo muito xixi, vou esperar pegar dinheiro para ir no médico. Não. Procura a unidade de saúde da sua, Começa do pelo seu bairro. o mais barato. Chega lá, vê se não tiver o médico, às vezes o médico faltou, não vem ou está de férias, veja o enfermeiro. O enfermeiro tem a capacidade técnica de estar solicitando esses exames aí, de glicemia em jejum, até a hemoglobina, esses exames de sangue bioquimicamente que interferem em condutas vinculadas ao fator nutricional ou dessas doenças clássicas, ele pode estar prescrevendo como o próprio nutricionista. Mas raramente uma pessoa vai chegar numa unidade de saúde para marcar diretamente o curso do nutricionista. Aí, que nem eu já peguei pacientes que foram encaminhados por enfermeiras, entendeu? Aí só realmente não se cuida quem não quer. Aí você sabendo que não está bem, aí dali começa a investigação, a preocupação, aí aceita o tratamento clássico e depois vai para uma alternativa. Desse jeito. Quem está doente hoje sempre quer ficar bom, a maioria das pessoas, né? Quem tem uns que morre mesmo e a ignorância é muito grande. A pessoa que hoje está tomando insulina, ela procurando um tratamento mais especializado, de forma mais natural, ela pode, como o caso depende, pode estar já de extrema necessidade, ela pode não deixar zerar de tomar insulina, mas pelo menos se estiver tomando 3 ou 2, ela pode ficar tomando somente uma, para poder estar controlando ali, né, doutor? Vai depender do tipo de profissional que ela procurar, porque aí Ou se ela fizer o que o senhor está indicando, né? Aí você já está se reportando a uma medida alternativa, né? Que nós chamamos de tratamento integrativo. Sim. Que são profissionais da linha integrativa, que não seguem um raciocínio clássico, seguem um raciocínio próprio de resultado ao decorrer dos dias. Tem essa possibilidade de melhora e até de parar de tomar insulina. Eu tenho pacientes que pararam de tomar insulina. Do céu. Eu vou votar porque, com certeza, eles devem estar me ouvindo, não vou falar não, mas de outra vez, se quiser, eu posso até trazer uma demonstração de algumas ervas e tal. Muito bom. E posso até trazer tanto a pessoa que pegou, que teve a prescrição médica para começar a usar a medicação, como quem tomava insulina e parou de tomar. Agora, existe uma grande questão, doutor, estive pensando aqui. Às vezes o meu sogro, quando ele era vivo, ele ia pro médico e fazia lá, né? Como é o hemograma, o eletro do coração. Aí o médico dizia assim: rapaz, você tá uma criança, você tá um menino. Aí chegava no hospital, o senhor toma remédio para pressão? Toma. A pulsa sofre do coração. E agora a gente fica sem entender. O cara tá um menino, um coração feito de um coração de criança, e quando vai pro outro, toma remédio para pressão alta, toma, a pulsa é doente do coração. Veja, isso é muito comum entre os profissionais, né? Porque que fique bem claro aqui, olha, não existe conduta errada. Existem condutas diferentes. Sim. O que eu estou falando aqui, dificilmente uma pessoa vai chegar aqui e falar. Como é que o cara chega e diz que o cara está tomando insulina e vai parar de tomar? Eu falo com propriedade, porque clinicamente eu acompanhei. E é o que eu faço. Antes de eu me formar como nutricionista, minha área era essa, de fazer esses tratamentos patológicos graves por meio da naturopatia, da ortomolecular. A ortomolecular é a especialidade que vê no indivíduo a possibilidade de devolver as funções que estavam por insuficiência de nutrientes. Porque para um pâncreas funcionar perfeitamente, ele tem que estar desinflamado e ele tem que estar nutrido. Tem que chegar todos os nutrientes nele para que ele possa voltar a confeccionar a insulina. Tem que ver se não tem parasita dentro desse pâncreas. Isso é sério, viu, Madeta? Porque tem gente que tira o pâncreas, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou falar agora de um aspecto integrativo. Vamos agora mudar um pouquinho. Sem problema. Vocês talvez vejam bem.
existe um tipo de parasita que fica dentro do pâncreas, comendo toda a insulina que o pâncreas produz. Mas é isso, filho. É um tipo de parasita, se você quiser. Tem exame para ele? Eu digo, tem não. Aqui, nem canto nenhum. Como é que você sabe? Pelos estudos. Tem meio de rastrear esse parasita? Eu digo, tem. Pela urimetria, que é uma prática que usamos dentro da saúde integrativa, da área integrativa. Tanto eu como o Dr. Raimundo Neto, que é homeopata, entre vários outros. Que aqui em Cupira, se você me perguntar, qual é o método integrativo aqui? Não tem. Entendeu? Eles falam que isso é até ato de loucura falar certas coisas, porque eles não vivenciam. Eu até entendo. Eu posso criticar aquilo quando vivencio, quando vou buscar, quando vou estudar, porque é natural, mas tem que estudar. E muito. Para chegar a certas conclusões. E quando a gente chega, para você ter ideia, existe também aparelhos que podem estar botando na pessoa para irradiar frequências daquele órgão sadio. Como também tem o próprio equipamento pode também jogar frequências dissonânticas para matar esse parasita sem tomar uma única medicação, seja ela mesmo natural. Isso levando em conta ainda o aspecto do uso da geoterapia sobre a área do pâncreas, que desinflama fantasticamente, sem contar também, em consideração, ainda falando do pâncreas, da elementos que são fundamentais para a produção de insulina, né? Ofertar também enzimas, porque o pâncreas é uma glândula mista, tanto produz enzimas digestivas como insulina. É a única glândula dentro do nosso corpo que tem duas funções, é o pâncreas. Quando se olha para o pâncreas num indivíduo que está tomando insulina, só se olha o pâncreas e insulina. Ninguém pensa no pâncreas como um órgão que trabalha, coitado, com uma função dupla. É verdade. Não entendeu? Aí já pensou um parasita indo para lá para comer a insulina? Não chega no sangue. Tem essa possibilidade. Quando você tem meios de ir para o médico integrativo, ele manda você corrigir todas essas situações todinha, entre outras, com outros profissionais, antes dele passar alguma medicação. Porque não é que não passe medicação, passa, mas antes tem que tentar corrigir. Isso se dá também no meio da psiquiatria, que é uma área que eu estudo muito também, sou especialista. E não se aplica logo a terapia farmacológica. Não se faz uma terapia de reparo. Até porque se for pela rede, não tem assim essa oferta. E se for, às vezes, procurar um médico na cidade, tipo Cupira, que vá ofertar isso, também não tem. Eles mandam, procuram um nutricionista, né? Mas aqui eu estou falando em aspecto que talvez se vinha 10 nutricionistas aqui, não fala que eles não são naturopata, eles não são automolecular, entre outros. Já vieram uns 4 aqui e nenhum entrou nessa área. Pois é, eu falo aqui com propriedade. Quem tiver com problema de insulina, tomando insulina, por enquanto eu só estou atendendo aqui em Cupira no meu consultório. Quero ver muito se eu consigo atender pelo SUS como naturopata para justamente pegar essas pessoas carentes que não têm condições de pagar para ter um tratamento integrativo. E um tratamento é caro? Não é. O senhor tem conhecimento se alguma cidade aqui circunvizinha tem essa especialidade na rede do SUS? Ou não. É difícil o pessoal fazer esse investimento? Não tem, não sai nem tão caro, é falta de abertura. Não de investimento assim, da parte da prefeitura, investir nessa área. Não, eu entendi. Tem assim, né? Aqui tem aqui tem a questão da acupuntura, da ventosa. Mas na sua área, assim... Bioquimicamente, vamos dizer assim, usando os empregos das práticas integrativas, não, porque quando se fala em prática integrativa, não só é ventosa acupuntura, não. São quase 30, né? Das quais, né, aí tem a naturopatia, tem a fitoterapia, e por aí vai. Tem a homeopatia, aí tem a ventosa. É difícil alguma prefeitura investir nessa área. Porque é assim, veja, eu desenvolvi um composto de ervas. Certo. Eu trabalho no campo de desenvolvimento de composições, vinculado à fitoterápica, medicações fitoterápicas, da marca Caro Ervas. Eu desenvolvi um composto de ervas que é capaz de matar mais de 80 tipos de parasita dentro do nosso corpo, inclusive esse que habita o pâncreas. Ixi, meu Deus do céu, já pensasse. Se eu fosse uma pessoa prejudicada pela diabetes, quando eu saísse aqui, doutor, eu ia lá pro seu consultório, se eu fosse para lá... Foi um ano... É desesperador, cara, você que tem diabetes. 1 ano e 9 meses de estudo com algumas pessoas, emprego, né? Desse jeito. Então, o conselho aqui que a gente deixa, procura especialistas, não fica só nenhum. Não fica só nenhum. Por outras opiniões. Outras opiniões, e né? o que eu estou falando aqui, procure vídeos no YouTube,
procure outras fontes de pesquisa, procure saber com outros profissionais, mas profissionais da área integrativa. Se for procurar com profissionais da área convencional... Até porque o senhor tem, como o senhor mesmo já falou, tem pacientes comprovados que algumas práticas deu certo e funcionou. Existem várias possibilidades de estar ajudando as pessoas. Agora, as pessoas têm que ter disciplina, que nem você falou antes. Não adianta, é natural, vou querer... Não adianta. Tem que haver uma certa disciplina. Para você ter uma ideia, eu fiz um TCC, que chama TCC, né? Quando a gente termina uma especialização. Isso. No uso das ervas no diabetes. E não foi devolvido, não. Mandei sobre estudo de caso, foi aprovado. Para você ver. E eu comprovei que existe ervas que têm a mesma função terapêutica da medicação. Isso acontece também com a hipertensão, mas o tema hoje é diabetes. Sim, sim. E Uma coisa puxa a outra, Sim. ou não necessariamente? Vê que interessante. O que eu vejo muito. Vamos falar o que a gente vê no dia a dia, né? Sim, sim. Porque se for puxar na internet, aí a pessoa pode botar lá pelo padrão regional. Aham. Falar aqui, o que eu vejo muito no consultório, na prática clínica, é que todo diabético é hipertenso. Mas nem todo hipertenso é diabético. Olha para aí que negócio da luta. Quer dizer que eu sou hipertenso, Tá vendo? talvez eu não fique diabético, mas se eu for diabético, tem um, como se diz, né? Para o povo entender, a faca e o queijo para se transformar em hipertenso. Entendi. Tá vendo? Muito bom. Muito bom. Uma das coisas que me deixa, meu diretor, mais triste, sabe o que é? É que o doutor Jailson, pela forma que ele tem, pelo resultado que ele tem dado às pessoas, ele quer, mesmo de forma valorosa, mas ele quer baratear, certo? E dar esse resultado às pessoas que não têm condições. Isso, se isso fosse comprado, essa ideia, pelo executivo da cidade, né? Esse tratamento poderia alcançar até as pessoas que não têm muita condição. E é justamente o que a gente não vê, esse interesse, Até né? dizer assim, vai ter um certo investimento inicial, mas quando vê que está dando um resultado, vai desafogar o outro lado também. Veja, essas pessoas que eu falei para vocês que pararam de tomar insulina, pegavam insulina aqui na Secretaria Aí, de Saúde. diminuiu, Já ficou para outros três que estão entrando. aí, desse jeito. Eu vou tentar dar algumas dicas, Sim. mas é que nem você falou antes. São dicas, né? Sim, São sim. sugestões. Isso. Né? E muito cuidado para aqueles principalmente que estão tomando a medicação. Isso. Para que não, de repente, façam e realmente pensando que não vai dar resultado e tenham e passem mal. Porque Isso. se a glicose baixar demais, né, que Procura chamamos de um hipoglicemia. especialista. Isso. Justamente. Fica à vontade. Mas para a questão da prevenção faz útil, né? Sim, sim. Vou começar falando aqui de alimentos. Certo. Vamos começar por alimentos, né? Que é o seguinte, existe o melhor alimento do mundo para o diabético, na minha concepção, Sim. provado com comprovação clínica, que é o ovo. Para quem não tem alergia. Né? Há diferenças do branco e o outro masculino? Do que puder comer. certo. Se puder do escurinho, melhor. Se puder do caipira, melhor. Mas se só tiver do branco, Aí. é melhor do que tomar o café da manhã com torrada, com pão integral. Uhum. Hein? Ter esse Entendi. cuidado, não usar muito adoçante, porque acha que vai estar livre do açúcar. Não é bem dessa forma, né? E ter principalmente escolhas para incrementar frutas. Não bolachas integrais, pão integral. Opte por frutas. Aveia é bom. A aveia é bom numa quantidade moderada. Certo. Moderada, porque tem uma quantidade interessante de carboidrato. Uhum. Mas ainda é melhor do que a farinha normal, convencional. E a bendita tapioca? O pessoal Não pode. gosta de trocar sempre. Em vez do pão, eu vou comer tapioca. É autogricante. Não grica demais, é muito açúcar no sangue. Porque a tapioca ficou bastante conhecida porque ela não tem glúten. Uhum. E o glúten realmente Mas pelo outro lado, também. vai gerar açúcar no sangue, né? É melhor tipo inhame, batata doce, ovos cozidos, Muito bom. né? O arroz, de preferência, se puder integral, quantidade mínima, uma colher de arroz, uma colher de feijão. Foca nos legumes e saladas cruas. Um cuscuzinho, Joyce. Pode não um cuscuzinho, não. Mas se for alternado, uma quantidade moderada, pode. Isso você está se perguntando para quem está diabético, Sim, né? é para quem está diabético, sim. É pelo Entendeu? tema. Não é a frequência que vai, entendendo. tipo prejudicar, é mais a quantidade mesmo e Tem gente que opta para aquele branco, cuscuz de arroz que chama. é melhor o amarelo. É melhor o É amarelo. melhor o amarelo, até porque você vai comer o cuscuz com a carne, a proteína junto. Bom. Isso eu tô falando assim, de forma Sim. geral, porque tem pessoas que é integral, aí se pega muito integral, aí quer comer bolacha, come pão, só quer comer esse tipo de coisa, biscoitos, e esquece das frutas. Aí cai em deficiência de vitaminas e minerais, que são fundamentais para o desenvolvimento
da própria aceitação da medicação. Uma das coisas, não interrompendo o senhor, e eu fui aqui no supermercado, um grande aí, todo mundo sabe, vou dizer o nome, não tá patrocinando. Diga não, Diga não, né? A gente chegou ali, tava passando no setor de pães. Aí tinha uma mulher lá, um representante, falando que tinha ali os pães integrais com 12 grãos, outro com 8 grãos, isso foi falando quase 20 grãos. E ela dizendo que assim, olha, quanto mais grão, melhor para você. E ali, eu presenciei bastante pessoa indo para a quantidade dos grãos e a mulher vendeu os pães quase todos. Tem essa vantagem, essa questão assim, de ter mais grãos e tal? Sim, isso é bem observado dentro da nutrição funcional e da ortomolecular. Quanto mais grão, mais nutriente. Fica mais complexo. Tipo assim, existe o carboidrato simples e complexo. Sim. Um pão desse ele já se torna quase um alimento com teor de carboidrato complexo. Então você estava só ludibriando o povo para vender. Não, é interessante sim, mas mesmo assim, certo. Meus pacientes que eu acompanho diabético, eu não prescrevo pão de forma nenhuma. Certo. Pão nenhum. Nem que esses 300 gramas. Não, isso é para uma pessoa saudável, uma pessoa que está em dieta, uma pessoa que tem outra situação. Entendi. Porque tem carboidrato também ali. Interessante que isso venha para depois. Mas a gente está se falando na medida de início. Por isso que 99% das pessoas vivencia o ciclo medicamentoso e não sai. Não sai, verdade. Entende? E isso é ensinado dentro da faculdade convencional de nutrição, que tem que ofertar coisas integrais, pão integral. Entendi. Mas quando a gente tem uma observância e estudos vinculados às práticas integrativas, a um olhar ortomolecular, a gente vê que não é bem assim. Entendi. Tem um alimento melhor do que o outro para aquela situação. Quanto menos carboidrato, menos açúcar no sangue. Eu não vou deixar de ofertar para o meu paciente de manhã 3 ovos cozidos, para dar um pão integral com uma fatia de queijo. O frito não é interessante, não. Não, é melhor o cozido. O cozido. Ok. É mais apropriado. Com uma duração ali de 8 minutos, que não passe de 10, para não haver uma saturação das proteínas. Doutor, tem só uma pergunta. Tem a questão do ovo ser forte demais para quem está fraco? Oxe. Eu acho que pode acontecer de você ter um estímulo e por essa adaptação desse estímulo, dessas substâncias, sentir. Isso é novidade para mim, eu nunca ouvi não. Você sabe por que eu digo assim? Por uma questão própria. Eu cheguei na casa de pai um dia, o pai disse, eu comi 5 ovos hoje. Eu digo, eita gota. Tá certo. Aí fui comer 3 e deu na pedra para eu, doutor. Deu. Eu fiquei meio... Isso é chamado de individualidade, né? A sua necessidade é uma, o seu pai é outra. O seu pai tem mais necessidade do que você, por ele ser mais velho. Sei. Não é isso? Né? Já é um costume, não? É que nem um carro. Quem é mais resistente? Um carro novo ou um carro usado? O novo, né? Pois é. Entende? Aí tem muito cuidado, pessoal, com a questão do alimento. Vou almoçar meu dia. Não é porque é arroz integral que eu vou botar uma concha, 4, 5 colheres. Interessante, diminui arroz, feijão, de preferência se não pudesse comer nem arroz. Esse negócio de mito, é mito esse negócio de arroz integral ou branco? Praticamente é a mesma coisa. Praticamente. Quando você vai olhar na ponta do lápis, que realmente isso aí é clássico da nutrição, essas contagens de carboidrato, de fibra. É um arroz integral porque fica, né, mais... Eu pensei que eu era muito doido, porque quando eu vou comprar as coisas, eu olho a tabela atrás. Não fugiu muita coisa, fugiu muita, não foge. Por isso que eu digo, muito cuidado com a palavra integral. Muito cuidado. Né? E cuidado com o queijo e o leite, o derivado do leite para quem é diabético. Né? Qual queijo? Qualquer um. Vixe, meu Deus. Os brancos são os piores nessa questão da inflamação. Porque se eu tenho um indivíduo que está com um pâncreas em falência, está tomando insulina, o pâncreas dele está inflamado. O pâncreas dele está detonado. Eu vou botar um alimento que tem uma substância muito conhecida chamada caseína, uma proteína, que é altamente inflamatória, vai inflamar mais ainda o indivíduo. Se a pessoa não tem nada, é outra circunstância. Tá? Estou me reportando aqui. Eu estou me reportando aqui ao indivíduo. Diabetes, o tipo 1 ou tipo 2, pouco importa. Mas no último comentário foi estávamos reportando ao tipo 1, né? Foi. Que está tomando insulina, que é parecido. Se não tiver cuidado, do 2 vai para o 1. Ligeiro. Sobre a alimentação, a dica que eu tenho que dar é essa. E outra coisa interessante é que quando fazer o suco do maracujá, não joga a casca fora, não. Lava, higieniza bem direitinho, bota para secar no sol, depois dá ali, leva ao forno durante 5 a 10 minutos. É uma observância de tempo, porque vai de cada forno. E vê, quando ela dourar um pouquinho, que ela ficar sequinha, tritura no liquidificador, vai comer, bota uma colher de sobremesa ou de sopa em cima da refeição. Essa agora eu aprendi, que eu não ouvi não. Ajuda bastante. Tem pessoas que compram e não faz nenhum suco. Come o maracujá e faz essa farinha aqui, ajuda no colesterol,
ajuda nessa questão também, desse detalhe um pouco. Que coisa boa. Muito bom. A berinjela também pode ser feita a mesma coisa, faz a farinha de berinjela. Se tem aqui na loja de produto natural, que eu quero até mandar um abraço para Hermes, meu amigo, né? Conheço há muitos anos, que eu sempre digo aí, vá lá em Hermes, que lá tem as coisas bem selecionadas. E começou a vender também muitas coisas pelas minhas indicações. Bom, O pessoal procura, não tem, sim. a gente se comunica. É que só tem ele, né? Tem outros também aí, também. mas ele mais Ele é o, assim, como se diz, a referência, né? Isso. Aí o que é que acontece? Chega lá, tem o pacotinho lá da berinjela para vender, você pode fazer isso em casa e atua E coloca em cima da fantasticamente. comida quando for comer na hora, né? Pode botar na água, beber. É igual daqueles que o pessoal chamava antigamente, se hoje chama, multimistura, né? Que vende uns pacotinhos. Pode misturar as duas junto. Ah, entendi. Pode. Outra coisa interessante também, algumas pessoas sabem, outras não, é o quiabo, né? O quiabo é fantástico. O quiabo é tão interessante que se a pessoa que toma metformina, ela deixa de tomar com o tempo depois metformina de manhã, porque ele aumenta o efeito da metformina. Mas que negócio. A propriedade do quiabo, bota o quiabo na água Hum? e de manhã bebe aquela água. Muito interessante para a questão glicêmica. Muito mesmo. Coisas, veja, coisas simples, né? Sim. E são alimentos que vai acontecer tanto a prevenção quanto também uma ajuda nos perfis de quem já está doente. Caramba, agora eu fiquei surpreso. Outra coisa que. Coisas naturais. Essa do próprio maracujá aí, eu nunca ouvi alguém falar. A maracujá não é amarelo? Quando eu olhar para o maracujá, olho para a gordura, para o colesterol no sangue que é amarelo. Entendi. Que diminui, ajuda, que fibra, né? Fantasticamente. Boa, topada. Muito bom. E existe também a questão das ervas, né? Que nem a gente Sim, estava sim, falando, sim. As né? ervas. Com esses fitoterápicos, né? Que já é uma medicação natural feita das ervas medicinais, né? Existe aí que eu vejo muito, eu passo sempre que vejo o melão de São Caetano, né? O melão de São Caetano é fantástico para quem tem problemas de diabetes. Qual é o São Caetano? Muitos não têm o conhecimento dos nossos ouvintes. Né? O melão de São Caetano é aquele que bota os velamezinhos pequenininhos, amarelinho. Que quando a água dentro tem cimentinho. O povo procurava muito para botar para os passarinhos comer aquilo dali. Né? Agora pega ele e bota para secar. Bota para secar, lava enquanto ele estiver verde, bem lavado, e bota para secar, desidratar. Com 3 dias ele está bem, 4 dias. É bem sequinho. Vai fazer o chá, né? Interessante que não coloque demais a quantidade. Ele desidratado é em média de 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Como são folhas, se faz o chá na forma de infusão. Que é isso? Bota a água para ferver, bota a erva no recipiente, quando a água ferver, bota lá, abafa. Por 10 minutos, depois coa, vai consumir. Para uma pessoa que quer atuar numa prevenção, 2 vezes a 1 vez ao dia. Para a pessoa que realmente está na medicação e não está tendo a resposta, pode tomar 3 vezes ao dia. Mas que se haver resultado, é bom procurar a ajuda de um profissional, porque até para saber como entrar outras ervas, o tempo de parar. Está falando aqui as possibilidades de início para as pessoas experienciar. Isso. Dando um certo, já sabe que tem outras alternativas. Sim. Existe outra erva também, a pata de vaca, né? Falar em nome popular, porque se eu falar em nome científico, ninguém vai entender. Verdade. A pata de vaca, que é o conhecido mororó, Verdade. também bem usado, bem utilizado. E o mororó, ela pode estar sendo associada com o João Bolão. Popularmente conhecido, o João Bolão é a azeitona preta, né? O povo chama de João Bolão. Tem uma propriedade terapêutica bem interessante, tanto na João Bolão como na pata de vaca, de baixar a glicemia no sangue. Pode associar até as duas, 1 colher de cada e 1 litro de água. Forma de fazer a mesma da do melão de São Caetano, a mesma forma de consumo, de uso. Isso é uma indicação clássica básica, Certo. não é uma indicação clínica Aquele terapêutica. pessoa nunca tem costume, faz uma experiência. Faz experiência. Teve resultado, se sentiu mal, botou para tremer, sabe que a glicemia está baixando. Procura um profissional habilitado, porque se procurar um profissional que prescreveu uma medicação, Não, aí é- ele vai falar, ó, continua na medicação, deixa isso para lá que isso vai te matar. Eu até entendo porque ele não estudou Verdade. tais coisas. Não tem E questão. a erva que eu gosto mais para tratamento da diabetes é a macela, né? A macela é muito comparada à sua ação terapêutica com a metformina. olha. Ela age para essa questão do carboidrato, do glicogênio no fígado. Eu esqueci de perguntar naquela que o senhor falou, a respeito do adoçante. Existe alguma substituição
do açúcar, porque o pessoal comenta muito, aquele demerara, aquele mais escurinho, um tal de estévia. Tem diferença ou como é esse negócio? O açúcar vai ter na sua base molecular quantidade de caloria. Não tem para onde. O açúcar preto, branco, marrom. Vai ter caloria da mesma forma. Só que o açúcar demerara é menos processado do que o branco. A última vez que eu estive olhando, eram 10 produtos químicos a menos do que o branco. E do demerara para o mascavo, a concentração de minerais é maior. Então, entre os dois... Entre o mascavo, entre o demerara e o branco, o demerara. Entre o demerara e o mascavo, o mascavo. Entendi. Só que eu aconselho muito o demerara, porque os açúcar mascavos, eles estão repletos de fungo. A forma de armazenamento, de como é feito, não é legal. Entendi. E por ser um produto que é riquíssimo em traços de nutrientes, principalmente de sais minerais, os fungos também se alimentam. Vai vendo. E vão lá e ficam morando. E você começa a consumir aquilo e pode desenvolver até um problema mais sério como um câncer, né? E aqueles, pessoal, olha, eu não como açúcar, mas o trabalho na cara dele é praticamente um tubinho de adoçante por semana. Exagera no adoçante. Veja, nós já sabíamos que o adoçante não faz mal faz anos, mas a Organização Mundial da Saúde, quando ela vem reconhecer algo, é porque todo mundo já sabe, até as tribos da África do Sul já sabem. Ela diz, não, agora está na hora de divulgar, porque a maioria dos profissionais segue diretrizes, né? A gente da área integrativa seguimos as diretrizes, mas também observamos para as práticas vinculadas à clínica, que também é permitido por lei a observação da conduta clínica bem coerente. Mas a maioria do profissional segue a Organização Mundial da Saúde. Eu ainda não falei nela, né? Falei aqui, mas você pode olhar que a maioria dos profissionais sempre cita. A gente não tem muito fidedigno não, aqueles números da Organização Mundial da Saúde. Eu estou perguntando isso aí porque uma tia minha, para a gente encerrar, para não atrapalhar os finais, ela foi, na época, aí não sei qual foi o médico que passou, disse, olha, em vez desse adoçante, comprou o stevia. Quando ela foi lá na época, o adoçante custava, vou falar de preço, custava em torno de R$7, e o menorzinho que da cabeça verde, não sei hoje em dia, 20 e poucos reais. Eu achei muito caro isso aí. Quanto mais caro, mais refinado e melhor. Eu digo, que raio de vocês? Vai depender. Para você ter uma ideia, tem um açúcar de stevia, entendeu? Tem uma erva, stevia é uma planta. Aqui numa loja de produto natural tem. Aí chega lá, compra lá, mas aquilo ali tem que botar pouquinho, porque ele é muito mais potente do que o açúcar dezenas de vezes. Mas você compra meio quilo, é caro, mas você vai botar o que ali, uma pitada. E o rendimento, né? O stevia é o melhor mesmo, porque o xilitol pode ocasionar gases. É um açúcar também, tipo, é um adoçante natural, mas o melhor que o povo se dá mais é o stevia. E ele é muito potente, gente. Se comprar, coloca pouco. Coloca pouco. O bom mesmo é não usar, né? Tentar se remodular. Adaptar o paladar e tudo. E sobre os nutrientes, importante que vocês se atentem, por isso que tem que ter cuidado. Para sempre estar com contato para aqueles que não são diabéticos, com frutas, legumes e verduras. E para o diabético também, de forma coerente, de forma numa quantidade razoável, porque na deficiência de cromo, ficamos pré-diabéticos. Cromo é um mineral fundamental para neutralizar o aumento e a indicação no sangue. Aí tem o vanádio, tem o inositol, e tem o zinco, entre outros. Estou falando aqui os básicos. Sim. Que eu vejo muito que quando consigo rastrear, identificar a carência e devolver para o corpo o que está precisando, as pessoas melhoram. Às vezes não chega nem a fazer esse tratamento tão forte, tão profundo. Muita coisa. Jailson, a hora voou, a gente nem percebeu. Deixe o seu contato, onde você trabalha, suas especialidades, quem quiser lhe procurar. E detalhe, gente, presta atenção. Aqui foram dicas, tá? Foi explicado sobre o diabetes 1, 2 no geral, mas procura um especialista. E não fica só em um não, vai em outras opções. Tem aqui o Jailson que vai deixar aqui o seu contato, como você pode estar encontrando ele, endereço e tudo, porque você vai ver lá casos que realmente, você, rapaz, a gente esperava que isso acontecia, e tem pessoas aí que estão aí, vamos dizer assim, gozando de uma melhor saúde, porque procurou outras alternativas. Não custa nada, você não vai morrer, viu? Fica à vontade, Jailson. Eu vou mandar logo um abraço aqui Fica à vontade. Para os parceiros, né? Vamos dizer assim, né? Fica à vontade. Aqui para o Dr. Raimundo Neto, que esteve aqui com a gente, boa, meu amigo, né? É comigo pessoal, né? Sempre estou em contato com ele, comunhamos da mesma fé. Ele é daqui De Caruaru. Caruaru. Caruaru.
Para a Amanda Cabeleireira, que é uma profissional da estética da estética capilar, é um trabalho fantástico, Também mandar para a Beth, minha amiga Beth aí em Maceió, está nos ouvindo, ela e alguns pacientes delas. Também para Isabel Guerreiro, que é minha parceira, fundadora do Instituto Saúde nas Fases da Vida. Ela está nos ouvindo, não, ela mora no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Olha que top. Ela é a comunidade brasileira lá, né? Muito bom. Tá a nos ouvir agora. E também para Joelaine, né? Sua esposa. Sou paciente dela, ela é uma fantástica profissional dentro dessa área integrativa, né? Inclusive eu tenho um testemunho aqui para dar, que estive fazendo algumas sessões de ventosa com ela, agora em dezembro. E nesse meio tempo eu estava na segunda sessão, foi 5 sessões. E eu fui fazer uma arrumação no quintal de casa, de repente minha coluna estralou. Foi trato. Eita, rapaz. Só que eu já ia para ela na segunda. Cheguei lá, falei para ela o acontecido, ela foi. Manuseou, identificou o ponto da dor, botou a ventosa. Por incrível que pareça, na quinta-feira eu já estava sem dor. Poxa, muito bom. Hoje à tarde ela está atendendo, parece que foi 3 ou 4 pessoas. Está nos ouvindo, mas está atendendo. Isso aí, eu sempre estou encaminhando paciente, porque se eu fiz, eu tenho que acreditar e me sentir bem, né? Aí complementei o tratamento com fitoterápica e foi show de bola. Muito bom. Né? Da Caro Evas, a marca Caro Evas. Né? E também para o Joepson da Farmácia Menezes, meu amigo aí de faculdade de farmácia. Muito bom. E para todos aqueles profissionais que aqui tiveram, entendeu? Dispondo do seu tempo, com sua dedicação dentro das suas limitações ou dos seus conhecimentos, mas tiveram aqui. A gente vê relatos das pessoas que vieram aqui, alguns profissionais, que muita gente procurou eles. É, através do programa, graças a Deus. E eu sempre digo, eles estão de parabéns, porque cada um tem sua particularidade. Não existe conduta nem certa nem errada. Chegou, tem E até porque, veja, se você chama outro profissional para vir falar de diabetes para a semana, ele vai abordar de outra forma. Assim é a saúde, por isso que é saúde, por isso que é bom ter várias opiniões sobre certo assunto, né? Tem opções. E sobre mim, eu atendo aqui em Cupira, né? Vou começar falando logo assim, atendo pela Secretaria de Saúde, sim, mas só crianças e adolescentes no momento. Qual área, qual a especialidade lá? Minha especialidade lá está na área da nutrição, no autismo, TDAH, traz neurodesenvolvimento, nutrição na neuropsiquiatria, nas doenças crônicas não transmissíveis de forma geral. Entendi. Eu tenho várias especializações. Quais os dias lá que o senhor trabalha? Quinta e sexta. Quinta e sexta. Por enquanto é isso, né? Certo. Outras possibilidades depois eu não sei como mudar, fica. né? Aí, para os demais públicos, eu atendo aqui no meu consultório. Sim, Que fica ali ao lado do Fórum Deceno, situado na Clínica de Nutrição e Práticas Integrativas, com o telefone 98107-5440. Meu Instagram é Dr. Jailson Silva. Também atendo na clínica em Lagoa dos Gatos, né, de 15 em 15 dias, nas terça-feiras, cada terça 15 dias, na clínica Luzimar. A minha esposa, ela trabalhou lá no coisa, ela conhece essa mulher. Foi a coordenadora do hospital. Teve um contato, aí teve um convite, aí eu fui, porque me chamaram também para atender em Agrestina, porque tempo, né? Porque veja, que nem eu falei, eu tenho várias especializações. Se eu for falar aqui minhas especializações, né, Paulo? Paulo viu, acho que a gente fica uns 5 minutos a mais. É verdade. Porque, veja só, nessa festa de reis eu só fui um dia para a festa. Os outros tudo estudam. Vou sair daqui e vou estudar, é assim. Né? Minha formação, tenho formação em naturopatia, né, integrativa, tenho formação em ortomolecular, sou nutricionista, né, clínico funcional e estou no meu 2º ano de doutorado em naturopatia clínica e esse ano estou terminando farmácia. Então, eu quero só acentuar aí, que as pessoas às vezes olham assim, rapaz é novo lá, não tem esse tempo assim, quando a pessoa chega no grau de fazer um doutorado, tem que já ter um certo tempo aí na carreira, né, estudando com pacientes, porque não é assim não, filho. Sai da faculdade, toma pós, e outra pós, e toma mestrado, e vai para doutorado. É muitos anos, não é o cara é novato. Veja, eu terminei naturopatia em 2016. Aí fiz a pós-graduação em 2018, 2 anos, 2018 terminei, fiz meu pré-projeto de tese, para ser depois de
4 anos aprovado Olha aí. pela Universidade de Santos de Aquino da Flórida, nos Estados Unidos, com a administração da Universidade de Inápolis aqui do Brasil. Porque esse tipo de doutorado não tem aqui no Brasil. Certas coisas, infelizmente, temos que estudar fora. Lamentavelmente. Só vou achar ruim porque eu vou ter que passar 30 dias, né, na minha finalização lá para defender minha tese, mas Olha aí, coisa tem que boa. ser, né? Mas vai ser em inglês ou em português? Tem que estar em inglês um pouco. Olha que top. Aí sim. Dá um pouquinho, Isso aí pelo dá- menos para complementar a banca e falar e dar a introdução. O senhor sabe melhor que eu que isso aí dá um peso muito grande no currículo. Dá um pois peso é. muito grande. E eu estou dizendo isso porque as pessoas às vezes olham assim, rapaz, eu nunca ouvi isso, deve ser uma coisa nova. Não é uma coisa nova e não é uma pessoa inexperiente. As pessoas aqui estão distantes, né? As pessoas que estão distantes, aí. O Paulo já falou tudo aí. Aí, já falou todos os contatos. Pronto, e eu, Fica à eu, vontade. eu quero só deixar aqui ó, uma dica muito importante, né? Coma comida de gente na quantidade de gente. Outro. Se despendesse disso, os problemas surgirão. Agora pegou, foi Entendeu? pesado. Bafia. E eu gosto, Jogar um prato né, na panela. e é que nem muitos profissionais de saúde falam, né? E foi uma frase falada por Hipócrates, que é o pai da medicina, que só alimentos eles são remédios, só remédios eles são alimentos. Isso é muito convencional dentro da área da saúde. E a frase que me marcou muito, do mestre Laí Ribeiro, né, que foi meu professor, tive a sorte de estudar com ele, tenho dezenas de livros dele, que ele diz o seguinte, que não são minhas essa frase, não, só a comida de gente, na quantidade de gente que é minha. Eu achei bem interessante, que eu sou bem questionado, sabe? Que já dá outro leque pra gente poder passar aqui mais meia hora, que o tempo não dá. Desse jeito. Mas é o seguinte, ó, arrume tempo para cuidar da sua saúde, senão um dia você vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. Outro. Não pense que esteja num quadro medicamentoso na sua zona de conforto que está tudo bem. Tudo bem, tá? Se você não tiver na medicação, bote isso na cabeça. Sou saudável, você observe se toma alguma medicação. Se toma, não é saudável. Sua saúde está sendo transportada por moleta. Essas moletas a qualquer momento podem quebrar e romper e você cair. Por isso que eu gosto muito dessa frase. Eu acho ela muito forte. Ah, não tenho tempo. Tudo bem, não tem tempo para cuidar da saúde, mas um dia vai ter sim para cuidar da doença. Qual é o melhor? Forçadamente. Cuidar da saúde ou da doença? Desse jeito. Irmão Paulo, fica à vontade. irmão. Aproveitando essa fala do doutor, para dar o recado dele e dizer que comam que nem gente, eu mandar um recado para um bocado de gente aqui dessa Troca a bacia para comer no prato. Essa é minha. Mas, Você do meu sogro, rapaz, olha. Eu vou mandar um abraço para o meu sogro em relação aos demais. Sim. Meu sogro já tem a vasilha que ele come com ela. Não é no prato, não. Não é no prato, não. Tem uma vasilha que ele come dela e se sente bem comendo dela. Que coisa boa, né? Aí eu disse a vocês que meu sogro teria falecido. É outro sogro que eu tenho. Viu? É outra que É. tanto Mas deixa Mas eu falar mais que de um é uma sogro. mulher Depois só. a gente fala sobre. Ah, é uma só. É, a Isso, minha esposa deixa é uma só. enfatizado aí. É, desse Dois jeito. não. Olha, rapaz, isso foi uma tarde muito produtiva. Poxa, muito foi uma agora à aula. tarde, né? Uma aula. Eu quero agradecer ao doutor Jailson e, na verdade, eu quero pedir permissão ao meu diretor À para vontade. trazer somente um relato. Doutor falando sobre a ventosa. A ventosa não é aquele negócio que bota nas costas, né? É. Eu sofria muito com essa questão, costura, né? Movimentos repetitivos. E diversas vezes eu chegava na casa de pai reclamando, minha esposa sabia. A gente gastou diversos doutorzinhos, né? Fazendo massagem. E daquela sessão que o senhor fez, até hoje está me servindo, viu? Ah, Preciso fazer mais. precisa. É porque Mas assim, as dores, elas foram precisa. embora. Continuo costurando exageradamente e não estou mais prejudicado. Uma só desse resultado, doutor. Geralmente são 5 sessões, né? Eu faço assim para um amigo ou outro no meu consultório, mas eu sempre indico e encaminho meus pacientes agora para a Joeline, Sei. entendeu? Eu fiz para você porque nós estávamos lá como amigo. Aham. Mas se você pegar a minha arte, meus cartões, não tem ventosa. Uhum. Apesar que quando a gente faz naturopatia, nós estudamos 26 práticas integrativas Entendo. a fundo. A fundo. São 2 anos e 8 meses, mais 4 meses de tese para o TCC. Por isso que o doutorado é 3 anos e 1 ano de tese. Né? São 200 folhas, minha tese. Vai ser praticamente um livro que eu vou escrever. Olha, Neuma Maria diz que recomenda o Dr. Jailson, nutricionista da filha Débora, que é autista. Um abraço para dona Neuma aí, viu? Tem pessoas, doutor, que ignorantes que levam a ventosa e até outras práticas também como rapaz, isso é pessoas que
não leva na seriedade. E eu tive um resultado muito grande. Pronto, veja, eu naquela vou sessão, lhe dar viu? um exemplo aqui, que a ventosa pode entrar no tratamento de diabetes. Que sim, inclusive agora eu estou passando a encaminhar, que eu percebi isso. Uma pessoa que tem diabetes, ela tem uma inflamação sistêmica, não tem para onde, ela tem um ambiente inflamado. Inflamação sistêmica é aquela que circula o sangue todinho. Por isso que pode inflamar o olho, pode inflamar o rins, pode inflamar o coração, as artérias, as veias, entre outras, o fígado. E quando a pessoa faz ventosa, a pessoa tem um estímulo sistêmico para combater essas inflamações. Se eu estou querendo restaurar um pâncreas, se eu estou querendo, né, dar fitoterápicos, nutrientes, minerais, vitaminas, já pensou se esse indivíduo recebe um estímulo durante esse tratamento das ventosas? Como vai ser a forma integralizada do tratamento? Nós não pensamos unilateralmente, pensamos na coletividade. O que interessa para a gente é o bem-estar do paciente. Por isso que o paciente é observado dentro dos profissionais de ataque integrativo como um ser holístico. E é assim, que nem o Dr. Raimundo aqui, mais de 50 anos de medicina, um certificado homeopata, né? Aqui na região, no interior do estado, só tem ele. E ele diz o quê? Ele começou logo dizendo, a gente é profissional de ataque integrativo, mas encaminhamos também para outros colegas que comunham da mesma Verdade. racionalidade, que é o ventosoterapeuta, o auriculoterapeuta, o acupunturista, Desse jeito. o naturopata, o homeopata, o nutricionista, mas que pense da mesma linhagem para que dê certo. Porque se eu falar uma coisa e chega lá a pessoa falar a outra. E o paciente só tem a ganhar. São práticas e técnicas não invasivas que eu praticamente digo que é feita para quase todas as pessoas. E até agora a Joelane lá adquiriu outros tipos de ventosas, né? Ela tem silicone, tá? Porque tem coisas específicas que ela já começou a usar, o pessoal diz assim, rapaz, eu nunca vi isso por aqui. E tá dando resultado. A gente vai até começar a fazer a propaganda dela. Já mandei fazer a vinheta. Muito bom. Pra gente divulgar. Não né? e lá eu tô, essa semana mesmo, é porque assim, a gente encaminha, o pessoal passou 8 dias para processar, entendeu? Para daí então ver a necessidade. Porque eu digo, olha, faz parte do tratamento A integrativo. gente vai estar melhorando o ambiente lá e tudo. Ela vai estar fazendo um investimento porque está crescendo, graças a Deus. Com E a certeza. tendência, né, é essa. E a gente que temos uma certa parceria, quando eu digo parceria, é porque a necessidade de paciente meu, quando eu digo meu, que eu não conheço outro profissional aqui da área integrativa que trabalha com a parte bioquímica, né? A Joelane já trabalha com as práticas corporais. Veja como se encaixa as coisas e por aí por diante. E tá fazendo mais curso aí. Até botou uma lista, a gente vai estar em investimento para ela Não, vai aos pouquinhos vai, avançar né? mais ainda. Aos pouquinhos. Eu já cheguei a fazer mais de 100 cursos ao todo, mas é muito... É chão. Tem curso que a gente faz de perder o dinheiro, mas tem curso que é interessante. Interessante. Com Paulo. Tudo tem. Doutor Jailson, eu quero agradecer ao senhor e parabenizar os nossos ouvintes, né, por esta tarde que a gente passou aqui, nesse momento de saúde em dia. Acredito que para muitos agora está sendo uma grande preocupação, né, e para outros acham que tem que ficar do jeito que está, e para outros vão, sim, ter uma grande expectativa. Então, procura uma pessoa realmente informado, que vai poder sim te ajudar. E nós recomendamos o Jailson, como nós já temos uma grande afinidade e temos os resultados a qual a gente já passou por alguns procedimentos. E vou sim continuar. Então isso é muito importante. Doutor Jailson, agradecemos mais uma vez pela sua presença aqui e pela forma tão grandiosa que o senhor vem tratar nós aqui e dispensar um pouco do seu tempo, o senhor deveria estar estudando, né? E vem aqui, tanto atender o nosso chamado e também atender os nossos ouvintes de forma bem calorosa, e isso é muito importante para a gente, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado. E quem tiver alguma dúvida, né, pode me transmitir Vai, ou desse mandar jeito. para o meu Instagram, né, que é o DR Jailson Silva. A gente está fazendo uma nova roupagem na social media. O que não vai faltar em quase 2 horas de conversa aqui vai ser corte, porque eu vou fazer o tanto de corte de tanto tema que foi dito aqui e vai estar sempre direcionado às pessoas que vêm. No caso do senhor, vai estar direcionado lá em destaques para o senhor. Mas é bom, veja, eu tenho uma irmã que mora na Alemanha. Eu falei para ela, eu até esqueci, né? Minha irmã, eu esqueci. Lembra, por favor. E ela tá lá nos ouvindo, e lá tem uma comunidade de brasileiros que eles gostam dessas coisas. Muito bom. Entendeu? Vai estar Aí eu já direcionado. aí quando entra lá, ela tá até disse que escutou, viu, né? Que tá lá no Facebook, eu tava olhando no Insta, né? Isso. Bem interessante, veja, já tem nos Estados Unidos, aí tem na Alemanha, tem aqui em Maceió, veja.
Aí a pessoa escuta em Marcel, já conhece um de União dos Palmares. Quando ele pensa que não, fica ouvindo. É assim que, Muito bom. graças às redes sociais, né, à E internet. nada melhor do que estar direcionando conteúdos, conteúdo responsável, que tem aí sua carga de Eu só tenho a agradecer, entendeu, ao Paulo pelo convite junto com o Luan, que é o diretor do programa, né? A todos que fazem parte da rádio por abrir o espaço, né? Desse jeito. Aos ouvintes que se dispõem a estar aqui escutando tanto pela via rádio como a rede social, né? Ao Eduardo, que sempre está também, que faz parte, né, da equipe. Eu estou sempre à disposição. E foi um prazer, espero ter ajudado de alguma forma, né? ensinou muito. E estou à disposição para qualquer tema que eu me sinta capaz de estar aqui. Que eu gosto muito de falar de temas que eu vivencio na prática clínica, porque eu não preciso nem estudar. Eu não estudei nada. O que eu estou falando aqui é o que eu falo diariamente. Se for trazer o tema do que ele já é especialista, é o ano todinho. O cabo tá aqui É verdade. com a gente. Mas, Mas só tenho a agradecer. muito bom.